O começo do fim. Imagine um dos países mais inovadores do mundo. Um lugar que se tornou referência em tecnologia, exportação e cultura. Agora, imagine esse mesmo país caminhando para uma crise sem precedentes. Isso está acontecendo com a Coreia do Sul neste exato momento. Você sabia que a Coreia do Sul tem a menor taxa de natalidade do mundo? Que as famílias estão afundadas em dívidas e que sua indústria já não é mais imbatível. O que antes era uma potência econômica, agora está se tornando uma bomba relógio prestes a explodir. E o mais assustador? Isso pode levar ao colapso total da economia sul-coreana. Mas como um dos países mais ricos do planeta chegou a esse ponto? O que pode acontecer nos próximos anos? E será que existe uma saída? Fique até o final, porque vamos revelar dados chocantes e previsões preocupantes sobre o futuro da Coreia do Sul. Se você gosta de conteúdos sobre economia e geopolítica, já se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui trazemos análises que você não vê na mídia tradicional. Agora, vamos entender como a Coreia do Sul saiu da miséria e chegou ao topo. Antes de começar a ruir, a ascensão da Coreia do Sul, de país pobre à potência econômica, nos anos 1950, a Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo. Após a devastação da Guerra da Coreia, 1950 a 1953, o país estava em ruínas, sem infraestrutura, sem recursos naturais e com uma população vivendo na extrema pobreza. Para muitos, parecia impossível que a nação se tornasse uma potência global. Mas o governo sul-coreano adotou um modelo agressivo de industrialização, apostando em gigantes empresariais conhecidos como chaebols, conglomerados familiares como Samsung, Hyundai e LG, que foram fundamentais para transformar a economia do país. Nos anos 1980 e 1990, a Coreia do Sul passou por um crescimento econômico explosivo, tornando-se um dos tigers asiáticos. Investimentos pesados em educação, tecnologia e infraestrutura ajudaram o país a se tornar referência em manufatura e inovação. Além disso, o governo adotou uma política de exportações em massa, transformando a Coreia do Sul em um dos maiores exportadores do mundo. A indústria eletrônica, automobilística e naval cresceram rapidamente, colocando o país no mapa como uma potência econômica. Mas essa ascensão teve um preço. O modelo econômico da Coreia do Sul depende fortemente de grandes corporações e do comércio exterior. E qualquer instabilidade global pode ser um golpe fatal para sua economia. Agora, os primeiros sinais de declínio já começaram a aparecer. E o pior ainda está por vir. Os primeiros sinais de declínio. As fragilidades do modelo sul-coreano por décadas. A Coreia do Sul parecia imbatível. Mas, nos bastidores, problemas estruturais graves começaram a minar essa potência econômica. O modelo que levou o país ao topo agora está se tornando seu maior risco. 1. Dependência excessiva das exportações. A Coreia do Sul construiu sua economia baseada em exportações. Mais de 40% do PIB do país depende do comércio exterior, o que significa que qualquer crise global afeta diretamente o crescimento da nação. A recente desaceleração da economia chinesa e as tensões comerciais com os Estados Unidos já estão impactando as indústrias coreanas. 2. O peso dos chaebols. Os chaebols foram fundamentais para o crescimento do país, mas também criaram um problema. A economia se tornou extremamente concentrada em poucas empresas gigantes. Isso sufoca pequenos e médios negócios, reduz a inovação e torna a Coreia vulnerável a crises internas em grandes conglomerados. 3. Endividamento recorde das famílias. O custo de vida na Coreia do Sul disparou e as famílias estão cada vez mais endividadas. Hoje, a dívida das famílias sul-coreanas já ultrapassa 100% do PIB, uma das mais altas do mundo. Isso significa que as pessoas estão gastando mais do que ganham, criando um risco real de colapso financeiro. 4. A crise do emprego e a nova geração sem esperança. A juventude sul-coreana enfrenta uma crise no mercado de trabalho. Apesar do alto nível de educação, muitos jovens não conseguem bons empregos e acabam presos em subempregos ou longas jornadas, sem perspectivas de crescimento. Como consequência, muitos sul-coreanos estão desistindo de casar e ter filhos, o que agrava ainda mais o problema demográfico do país. E essa crise demográfica é o próximo grande fator que pode derrubar a Coreia do Sul de vez. A crise demográfica. O maior perigo para a Coreia do Sul. O que acontece quando um país deixa de ter jovens para sustentar sua economia?
a Coreia do Sul está prestes a descobrir. Hoje, o país tem a menor taxa de natalidade do mundo. Apenas 0,72 filhos por mulher em 2023. Para efeito de comparação, uma população precisa de uma taxa de 2,1 para se manter estável. Isso significa que a população sul-coreana está encolhendo e, nas próximas décadas, pode entrar em colapso. 1. Por que os sul-coreanos não querem ter filhos? O custo de vida altíssimo, jornadas de trabalho exaustivas e a extrema competitividade educacional fazem com que muitos jovens simplesmente desistam de formar família. Além disso, a pressão social e cultural sobre as mulheres no casamento e na criação dos filhos faz com que muitas prefiram se dedicar à carreira. 2. O efeito dominó na economia: menos crianças significa menos jovens no futuro. E menos jovens significa menos força de trabalho, menos consumo, menos arrecadação de impostos e um peso enorme sobre o sistema previdenciário. A longo prazo, o governo terá cada vez menos dinheiro para pagar aposentadorias e manter os serviços públicos funcionando. 3. O Japão já passou por isso e os resultados são alarmantes. O Japão enfrentou uma crise demográfica semelhante, e o resultado foi décadas de estagnação econômica. Mas o caso da Coreia do Sul é ainda mais grave, pois o declínio populacional está acontecendo de maneira muito mais rápida. Se essa tendência continuar, até 2100, a população sul-coreana pode cair pela metade, despencando dos atuais 51 milhões para menos de 25 milhões de habitantes. Isso pode tornar o país economicamente inviável. Mas o pior é que esse não é o único problema que ameaça a economia sul-coreana. A guerra comercial com a China pode acelerar ainda mais esse declínio. A guerra comercial com a China e o enfraquecimento da indústria durante anos, a Coreia do Sul e a China mantiveram uma relação comercial próxima. A Coreia exportava tecnologia avançada e semicondutores, enquanto a China oferecia um mercado gigantesco para produtos sul-coreanos. Mas essa parceria começou a ruir e a consequência pode ser devastadora para a economia sul-coreana. 1. A retaliação chinesa contra a Coreia do Sul. Em 2017, a Coreia do Sul permitiu a instalação do sistema de defesa antimísseis THAAD dos Estados Unidos. Pequim viu isso como uma ameaça e reagiu boicotando produtos e empresas sul-coreanas. O setor de turismo foi um dos mais afetados. As visitas de chineses à Coreia despencaram mais de 50% após a crise, afetando gravemente hotéis, varejo e entretenimento. 2. Empresas coreanas sendo esmagadas pela concorrência chinesa. Antes, a China dependia de tecnologia sul-coreana. Mas agora, empresas chinesas como Huawei, BYD e Xiaomi estão superando Samsung, Hyundai e LG em diversos setores. As empresas coreanas estão perdendo mercado, dentro e fora da China. E essa tendência só piora. 3. O colapso das exportações de semicondutores. A indústria de semicondutores é a espinha dorsal da economia da Coreia do Sul. Só a Samsung e a SK Hynix representam mais de 20% das exportações do país. Mas os Estados Unidos impuseram sanções rigorosas contra a China, e a Coreia do Sul ficou no meio do fogo cruzado. Agora, as vendas de chips para a China estão ameaçadas, e isso pode gerar um colapso industrial, com a China se tornando cada vez mais independente e os Estados Unidos pressionando o Sul para limitar suas exportações. A Coreia do Sul corre o risco de perder sua maior vantagem competitiva no mercado global. E como se isso não bastasse, há outro problema ainda mais urgente: a bolha imobiliária, que pode afundar todo o sistema financeiro do país. A bolha imobiliária e o risco de colapso financeiro. Se há um fator que pode acelerar o declínio da Coreia do Sul, é a crise no mercado imobiliário. O país viveu uma explosão nos preços dos imóveis nos últimos anos, mas agora essa bolha está prestes a estourar e as consequências podem ser desastrosas. 1. O endividamento recorde das famílias. Para acompanhar a disparada nos preços das casas, milhões de sul-coreanos se endividaram até o limite. Hoje, a dívida das famílias já ultrapassa 100% do PIB, uma das mais altas do mundo. Isso significa que as pessoas estão gastando mais do que ganham e vivendo no crédito, uma receita para o desastre. 2. O sonho da casa própria virou um pesadelo. O preço médio dos imóveis em Seul triplicou nos últimos 20 anos, tornando impossível para os jovens comprarem uma casa. Muitos estão desistindo de casar e formar família, agravando ainda mais a crise demográfica.
3. O risco de um colapso bancário. Se os preços dos imóveis começarem a cair drasticamente, milhões de sul-coreanos ficarão com dívidas impagáveis e os bancos enfrentarão calotes em massa. Algo parecido aconteceu nos Estados Unidos em 2008, com a crise do subprime, e os efeitos foram devastadores. 4. Pequenos sinais de que o estouro já começou nos últimos meses. O mercado imobiliário da Coreia do Sul já começou a esfriar. O governo tentou conter a bolha aumentando as taxas de juros, mas isso só piorou a situação, pois fez com que as prestações dos financiamentos se tornassem ainda mais caras. Se a bolha realmente estourar, o sistema financeiro sul-coreano pode entrar em colapso e o país pode mergulhar na maior crise econômica de sua história. Mas a grande questão é: ainda há saída para a Coreia do Sul? Ou o país já passou do ponto sem retorno? A Coreia do Sul pode evitar o fim? Possíveis soluções e prognósticos. A grande pergunta que paira sobre o futuro da Coreia do Sul é: existe uma saída para evitar o colapso econômico? Embora os desafios sejam imensos, o país ainda possui algumas ferramentas para tentar se reerguer. No entanto, será suficiente? 1. Incentivos à natalidade e políticas para a família. O governo sul-coreano já está tentando combater a crise demográfica com incentivos à natalidade, como subsídios para quem tem filhos e programas de apoio à educação e saúde. Mas esses esforços não estão dando resultados rápidos o suficiente. É preciso algo mais radical, como uma reforma cultural profunda para incentivar as famílias a se expandirem. 2. Reforma do mercado de trabalho e aumento da produtividade. A Coreia do Sul precisa urgentemente reformar seu mercado de trabalho, permitindo uma maior flexibilidade para os jovens e uma redução na jornada de trabalho para aumentar a qualidade de vida. Além disso, o país deve investir em inovação e automação para combater o envelhecimento da força de trabalho e aumentar a produtividade. 3. Descentralização da economia e apoio aos pequenos negócios. Uma das maiores fragilidades da Coreia do Sul é a dependência excessiva dos chaebols. Para garantir um crescimento mais estável, é fundamental que o governo promova a descentralização da economia, apoiando o crescimento de pequenas e médias empresas e incentivando a inovação fora dos grandes conglomerados. 4. Diversificação das exportações e redução da dependência da China. Com a China se tornando cada vez mais autossuficiente, a Coreia do Sul precisa diversificar seus mercados de exportação e reduzir sua dependência da China. O país deve buscar parcerias com outros blocos econômicos, como a União Europeia e o Sudeste Asiático, para garantir que suas indústrias continuem competitivas. 5. A reforma do sistema bancário e controle da bolha imobiliária. Por fim, o governo sul-coreano precisará agir com rapidez para desinflacionar o mercado imobiliário, sem causar uma crise financeira. Isso envolve um controle rigoroso do crédito e incentivos para o mercado de aluguel, de forma a permitir que os jovens possam se estabelecer sem comprometer seu futuro financeiro. O futuro da Coreia do Sul é incerto, mas uma coisa é certa: o país precisa agir agora. Se os problemas estruturais não forem resolvidos com urgência, a Coreia do Sul poderá, em breve, ser apenas uma lembrança de um império econômico. O fim da economia da Coreia do Sul? A Coreia do Sul, que já foi um exemplo de recuperação e crescimento econômico, agora enfrenta desafios monumentais que podem decretar o fim de sua posição de potência mundial. A crise demográfica, a dependência excessiva de exportações, a bolha imobiliária e as tensões comerciais com a China são apenas alguns dos fatores que colocam o país à beira de um colapso econômico. Mas ainda há esperança. Se a Coreia do Sul tomar medidas decisivas e rápidas, pode mitigar os efeitos desses problemas e reverter o cenário de crise. Para isso, será fundamental que o governo adote políticas mais agressivas para incentivar a natalidade, modernizar o mercado de trabalho e incentivar a inovação fora dos grandes conglomerados. Agora, mais do que nunca, é necessário agir. Se você, como cidadão sul-coreano ou interessado nos rumos do país, deseja evitar o desastre, é preciso começar a cobrar mudanças estruturais imediatas. A falta de ação agora pode significar um futuro de dificuldades financeiras para as próximas gerações. Dicas práticas para os sul-coreanos ou para qualquer nação que se inspire nesse caso. 1. Apoiar reformas no sistema de previdência e mercado de trabalho.
pressione por políticas que incentivem mais flexibilidade no trabalho e uma aposentadoria mais sustentável. 2. Investir em educação de alta qualidade e inovação. A competitividade global só pode ser mantida com educação voltada para o futuro e inovação tecnológica. Isso garantirá que as futuras gerações permaneçam competitivas. 3. Fomentar o empreendedorismo local. Apostar em novos negócios e pequenas empresas é essencial para descentralizar a economia e garantir que ela não dependa apenas de poucos conglomerados. 4. Diversificar mercados de exportação. Com a diminuição da dependência da China, a Coreia deve expandir seus laços comerciais com outras regiões, criando novas parcerias econômicas. O futuro da Coreia do Sul está em jogo e o momento de agir é agora. O que acontecerá nos próximos anos determinará não apenas a sobrevivência econômica do país, mas também o seu impacto no cenário global. Se você acredita que a Coreia do Sul pode evitar o fim e quer ver o país superar essa crise, compartilhe este vídeo, curta e comente sua opinião abaixo.